Bom dia! Hoje a nossa live muito especial vai ser com a psicóloga, terapeuta Cristina Florentino. Então nós vamos aguardar as pessoas entrarem. Cristina já está aqui, eu já vou chamar ela, que ela tem 1 milhão de compromissos. E aí vocês vão entrando. Eu acho que eu convidei. Vamos ver. De toda forma, já vamos apresentar a Cristina, na qual eu já participei de diversas constelações com ela. Um prazer Olá, bom dia! profissional. Tudo bom? Tudo bem, querida? Muito Eu ia, prazer. eu ia começar a fazer a sua apresentação aqui, né? As pessoas, eu acho que todos conhecem, mas de toda forma, a Cristina é psicóloga, né? A Cristina é consteladora formada pelo próprio Bert Hellinger. A Cristina atua nessa área. Não sei se esses dados aqui que eu peguei, Cris, estão Hum, atualizados, né? Há 20 anos ou mais. é isso aí, tá certo. Né? E ela forma alunos, ela faz formação de alunos há mais de 7 anos. É terapeuta da abordagem de Pathwork, na qual eu participo também. Hum, Terapias para resolução de traumas e terapias corporais, isso. né? Obrigada. Acho que é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Hoje nós vamos falar um pouquinho do útero ali, né? Do nosso retorno ao útero, como é a relação de irmãos gêmeos no Uhum. útero materno. Mas surgiram algumas perguntas, eu não sei se você chegou a ver, que E, foge um pouquinho do tema também. Eu acho que as pessoas têm muita vontade de conhecer mesmo assim, as constelações. Eu faço constelações, já fiz com a Cristina há muitos anos atrás, e uhum. eu confesso até que, assim, por não ter lido a respeito, conhecido a terapia, a primeira vez que eu fiz, né, aquela questão de aterramento, das raízes e tudo, eu fiquei meio assustada, assim, na época, mas tem muito tempo mesmo. E depois disso, fiz terapias com você, em grupos, em duplas, né? A Cristina também oferece, né, essas possibilidades, assim, quem não pode fazer individualmente naquele momento, enfim. Ela oferece uma série de possibilidades para que vocês possam conhecer essa ferramenta, que eu falo que é uma ferramenta de libertação, Cristina. Porque Uhum. realmente, após uma constelação familiar, a gente se sente liberta de determinadas situações da nossa vida, conhecidas ou não, né? Uhum. Porque às vezes a gente vai tão longe, né? E eu já fui bem longe. Uhum. E participo hoje também, Cris, com a Jacira e com a Josi, do Passwork nas quartas-feiras. E é Uhum. muito bom, assim. Então, Uhum. eu tô nessas duas, a Josiandra, faz Uhum. instalações, né? Eu me Uhum. identifiquei bastante com ela, com a forma como ela conduz. E eu acho, assim, eu não conhecia, eu acho, e conheci com ela. Eu acho fantástico a constelação na água. É algo Uhum. assim inacreditável, né? De tão bonito, né? Os bonequinhos vão se movimentando e, enfim, vai acontecendo situações que a gente fala, olha, e aí vem à nossa mente, de fato e realmente, lembranças e memórias de situações, o porquê daquela, daqueles bonequinhos mesmo, né? Que na verdade são
normalmente pessoas da nossa família, né? Da nossa ancestralidade, ou Uhum. até descendentes mesmo, que estão Uhum. aqui. E é Uhum. muito bonito, é muito bonito, assim. Quando eu conversei com você e falei, vamos fazer essa live, eu confesso que eu fiquei até um pouco receosa, porque eu me emociono muito. Porque Uhum. é algo que, para mim, eu já vi você também se emocionando muitas vezes, né? Que Uhum. Uhum. é algo para mim realmente que, assim, eu só chamo para conversar comigo pessoas com quem eu acredito muito, que eu já tenha experienciado situações, né? E que eu sei que funciona. Porque Uhum. funciona mesmo, assim. É algo assim, é impressionante, né? As Uhum. constelações realmente elas funcionam e eu sempre recomendo para todos os meus amigos, né, que estão passando por alguma situação ou que sentem algum desconforto e não sabem de onde vem esse desconforto mesmo de vida, né, para procurar uma boa consteladora familiar, né, com uma boa formação que assim como professores de yoga de fim de semana, né, também tem consteladores familiares de fim de semana. E eu acho que a gente precisa realmente estar preparado, porque nós lidamos com seres humanos e com situações muito sérias e complexas, né? E que a gente tem que ter realmente uma ferramenta segura para poder lidar com essas situações. Cris, Perfeito. antes de começar a nossa live em si, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história para gente, se possível for, né? Que eu já conheço, mas que muitas pessoas vão escutar depois no YouTube, aqui mesmo no Instagram, essa live, que hoje está um pouco cedinho, né? As pessoas às vezes vão trabalhar, enfim, mas vão escutar depois. Tá bom. É muito prazer de estar aqui. Ana, me desculpa, porque você falou que fez constelação comigo há muito tempo atrás, então realmente às vezes eu esqueço, né? Muita gente, né, Cris? Muita E gente. depois é muito diferente a gente se encontrar no online, né? E se encontrar pessoalmente. Então, que bom saber. Então a gente já está conectado há um tempo. Que delícia. Bom, quero agradecer então, né, esse convite e também estou vendo aí algumas alunas minhas entrando na live. Então, bom dia às minhas alunas, bom dia também aí para o seu público querido. E, bom, tá, vamos falar então um pouquinho de mim. Eu vi as perguntas que você me mandou. Então, é isso, né? Muito legal quando a gente vai num perfil aonde não é a nossa casa, vamos dizer assim, né? A gente é muito rico porque a gente vê, olha só, né? Olha como as pessoas, as perguntas que surgem, que são muito diferentes das perguntas que chegam para mim no meu perfil. Então, por exemplo, constelação e vidas passadas, coisas assim, né? Então, muito legal para a gente poder também desmistificar e falar e trazer, né, conhecimento de qualidade para as pessoas, que eu sinto que essa é a nossa tarefa, né? A nossa missão. Bom, eu conheci as constelações familiares dentro do campo da psicologia, porque a constelação ela nasce dentro de uma evolução de uma abordagem psicológica que é a terapia familiar sistêmica. Então, o Bert Hellinger, ele aperfeiçoou o método, né? E eu também, quando conheci as constelações familiares, eu achei estranho, para falar a verdade. Porque eu não compreendi nada. Eu falei, nossa, mas que coisa mais estranha. E foi só depois de um ano que, na época, a minha supervisora de uma outra formação que eu fazia, fez um trabalho sistêmico na sessão em grupo de supervisão e comigo e foi maravilhoso, foi transformador. E aí eu falei: "Ah, tá. Então isso é constelação também". Então aí que eu comecei a me interessar e fui estudar. Mas antes disso, eu, né, para quem conhece um pouquinho aí da minha história, eu frequentei muitos anos uma escola de meditação, né? Então, a minha formação primeira na universidade foi engenharia química e paralelo a isso, eu comecei a estudar yoga, Swastika Yoga, me tornei professora de yoga e aí depois conheci
uma escola de meditação, Brahma Kumaris, e aí já é o Raja Yoga, né? E é onde a gente desenvolve bastante o terceiro olho, a, e se concentra muito na meditação. E aí fiquei 9 anos nessa escola, me tornei professora, aluna e professora durante esse tempo, ia para a Índia praticamente todos os anos. E claro que depois de 6 anos parei a faculdade de engenharia, já percebi que não era a minha praia. Fiquei um tempo, então, dando aula de yoga e aí comecei a fazer psicologia. Também comecei a estudar a pedagogia Waldorf, antroposofia, sou uma das fundadoras da escola aqui de Campinas, né, a Veredas, e aí me casei com o Fábio, que também era do Brahma Kumaris, tivemos então o Luan, e comecei então a entrar no caminho da família, né? E para mim não foi fácil, porque eu tinha todo um plano de uma vida, a vida do monge, a vida do solteiro, né? E isso era ok para mim, e era maravilhoso, e para mim era isso que eu ia fazer até o final da vida. Mas a vida, né, traz, né, situações para que a gente possa mudar a rota e fazer os nossos aprendizados. Eu sinto que foi isso, o caminho da família me pegou, né? No começo eu resisti bastante, depois eu falei, não, ok, vamos embora, vamos lá. Então vamos entrar nesse caminho do casado, no caminho do ter filhos, no caminho da família. E aí eu senti que aquele caminho espiritual que eu seguia já não combinava mais com a vida que estava surgindo, que estava se mostrando para mim. Foi aí que eu fui para antroposofia e logo em seguida conheci a constelação familiar. E aí eu fiz todo um retorno para minha família de origem, que na época da meditação era algo que eu deixava bem de lado, né? Sentia que, ok, agora não é mais a família aqui da Terra, agora é a família espiritual, né? Então, fiquei bem pouco conectada com a minha família de origem e muitas vezes desqualificava, minimizava, que todos nós que começamos em algum caminho espiritual, quando a gente, muitas vezes a gente tem essa tendência, né, de ir para uma arrogância, de se sentir maior e melhor do que o nosso clã, e muitos de nós têm esse discurso, né, nossa, acho que eu nasci na família errada, né, aquela coisa toda. E eu fui percebendo, né, o tanto de arrogância que tinha ali, e como era necessário dar muitos passos para trás para poder voar mais alto, né? Então, retornei a essa relação com a mãe, retornei a relação com o pai, e fui fundo nisso, e a vida foi se transformando de uma forma incrível, né? Muito rapidamente. Então, realmente a constelação transformou a minha vida. Eu não imaginava que eu ia trabalhar com isso quando eu fui fazer as formações, porque nós que estamos dentro aí do caminho, né, do autoconhecimento, da autotransformação, a gente está em busca da nossa autotransformação. E a gente ama todas essas ferramentas e a gente vai para as ferramentas para passar pelo processo, né? E o que acontece é que aquelas ferramentas que mais nos transformam, a gente fala, ok, é isso, né? Então é isso que eu vou querer fazer com as pessoas. E Pethor, que foi uma, constelação familiar foi outra, que são os carros-chefes, né, do meu trabalho. E aí comecei a fazer constelações familiares rapidamente, logo depois que terminei as formações, e já foi um sucesso de cara, assim, sempre muita gente, sempre fila de espera, porque eu sinto que o caminho do yoga, o caminho da meditação me preparou demais, né? Porque o que o Bert traz, o Bert também foi um religioso, meditava, né, até o final da vida dele, ele meditava muitas horas por dia. Então, essa postura, que é a postura do constelador, é muito parecida com a postura que a gente pratica no yoga, que a gente pratica na meditação, que é essa postura da presença, desse não julgamento, desse esvaziamento, né, para que a gente possa lidar com todas aquelas informações que aparecem ali de uma forma muito sutil, não é um processo mental, é um processo
emocional e espiritual, que não é religioso, mas é espiritual no sentido, né, de nos conectarmos com toda essa interconectividade, né, essa noção do holos, do todo, de ir para o nós e descentralizar, né? Sair desse lugar do egocentrismo e ir para um lugar, né, do todo, do nós, da teia. Então, para isso, a gente vai precisar esquecer um pouco de quem nós somos, né? Esvaziar um pouco de tudo aquilo que a gente conhece, para que a gente possa se deixar preencher, né, pelas informações que vão aparecendo ali, não mentalmente, né, mas principalmente no sensorial, no corpo. Então, a prática da meditação, eu sei que você também é professora de yoga, né? Quem está nesse caminho vai conseguir compreender a constelação a partir de um outro lugar, né? Vai ser mais simples, vai ser mais fácil. Depois que a gente compreende o que o Bert está nos convidando, aí a gente fala, ah, é isso, né? E aí fui nesse caminho das constelações, né? Aí tô nisso até hoje, é o que eu amo fazer. É maravilhoso, realmente. Inclusive, dou aula para duas alunas suas, que é a Hum, Jacilda e a Joseandra. Dou aula de yoga para elas. E adoram, né, as práticas de meditação, o Yoga Nidra, que também faz a gente centrar bastante, né? E ajuda bastante no passwork, né? Naquele momento inicial que a gente precisa fazer as respirações, enfim. Que eu hum, acho que são terapias complementares, sabe, Cristina? uhum. Sim. Né? O que eu falo com as meninas é que, para mim, assim, a constelação ela é mais imediata, né? Ela Hum, resolve situações mais imediatas, assim, né? De traumas, de situações que não dá mais para esperar, uhum. né? É. E com Passwork são estudos, né, sistematizados, assim, lindíssimos, com vivências lindíssimas, que é mais a longo prazo, que é para a vida inteira, né? A gente Uhum. assim, é um estudo para a vida toda, né? Não é durante um ano você fez, acabou, não, né? Elas Uhum. estão dando aula, são suas alunas, né? Formadas por você e ainda estão em processo também. Assim Uhum. como você mostra, assim, muito honestamente, de coração aberto, em todas as suas palestras, né, que você dá gratuitamente ou não, né, para as Uhum. pessoas, você abre a sua vida, você abre o seu coração e mostra para as pessoas que somos humanos, ou pelo menos Uhum. estamos humanos, Sim. né? E que nós todos, né, passamos por situações de vida. E Uhum. tudo certo, né? Tudo Uhum. bem. Mas que nós temos essas ferramentas lindas Uhum. que podem melhorar a nossa qualidade de vida, que nós possamos nos sentir melhor e ajudar também outras pessoas, né? Uhum. Isso Então, mesmo. Cris, vamos para o útero, Cris? O que você Vamos. acha? Vamos para o útero? Como é que acontece? Vamos lá, pessoal que está aqui, que é um público diferente, que vai ver essa live. Como Hum. é que acontece uma constelação? Assim, resumidamente. É uma coisa linda, gente. É assim, como eu falei, libertador. Mas eu vou pedir para Cristina Florentino, maravilhosa, né, que nos explique que ela tem realmente essa sabedoria. Ela é consteladora formada pelo próprio Bert Hellinger, né? O que é já é assim uma luz divina, dádiva. Que Uhum. bênção, né, Cristina? Que Uhum. bênção que você Que bem. recebeu, né? E já escutei algumas palestras suas que, assim, as pessoas hoje, quando vão fazer constelação, vamos fazer uma, vamos dar um tempinho e tal, né? E aí você falando, comigo foi nível hard, né? Eu acho super engraçado. Comigo foi nível, não foi tempinho, não. Foi assim, pá, Pá. pá, 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 e vamos resolver o que tem para resolver, porque eu acho que o caminho já estava aberto e tinha que ser resolvido, né? Para você Uhum. entrar.
e Uhum. trabalhar com isso realmente. Então, tinha que coisas para resolver para poder seguir o Uhum. caminho, né? É, é. Ana, é bem importante dizer aqui para o pessoal que a constelação ela é uma terapia complementar. Então, dentro de um processo de autoconhecimento, você vai fazer a sua terapia, você vai fazer o seu grupo de pathwork, que é também, né, um caminho de autoconhecimento, de estudo sobre si. Agora, a constelação não. A constelação é uma terapia complementar a essas outras terapias que você faz, que vão trabalhar mais na sua história de vida, na sua consciência pessoal. Hoje, inclusive, a gente vai falar um pouco disso, da questão dos gêmeos, né? Então, a gente vai estar falando um pouco, que aí você me disse que é gêmea, né? Eu falei, opa, então vamos nesse assunto aí. É, então, a gente está E trabalhando dentro de uma ainda, né? consciência pessoal, o que significa assim, história de vida. E quantas questões a gente tem para resolver na nossa história de vida, crenças, jeitos de ver a vida, resistências, defesas psíquicas, dores emocionais. Nossa, tem um monte de coisas, né, para a gente trabalhar e ir transformando. A constelação, ela não trabalha na consciência pessoal. A constelação, o Bert Hellinger nem tem nenhuma teoria do eu, né? Toda a constelação muda de andar. Então, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Quando a gente está na consciência pessoal, a gente está trabalhando no primeiro andar de um edifício. E quando a gente vai falar de constelação familiar, a gente tem que pegar o elevador e mudar de andar. A gente tem que ir para o segundo andar e lá é completamente diferente. A decoração, como as coisas funcionam, apesar dentro do mesmo edifício humano, né? Agora a gente está dentro de uma consciência que é familiar, sistêmica. Então, o jeito de pensar no primeiro andar é diferente do jeito de pensar no segundo. No segundo, a gente não pensa eu, a gente pensa nós. Nem existe o eu. Então, eu gosto sempre de falar assim: olha, no primeiro andar é tudo sobre você. No segundo andar, não é nada sobre você. Né? Então, muitas vezes a gente vai, na verdade, 99% das vezes as pessoas chegam querendo fazer uma constelação que mora no segundo andar a partir do nível de consciência do primeiro andar. Não vai dar certo. Por exemplo, quando a gente diz assim, que eu vi algumas perguntas que vieram para você no seu perfil. A constelação vai resolver o meu problema? Essa pergunta é do primeiro andar, né? Não é do segundo, porque no segundo andar a gente não resolve problemas pessoais, porque a gente está trabalhando no nós. Então, a gente vai fazer uma constelação familiar para perceber a teia em que nós estamos envolvidos, a rede de memórias em que nós estamos envolvidos e para qual ou quais dessas cenas nós estamos emaranhados, né? E por conta de estarmos emaranhados com essa cena, nós vamos então a constelação mostra lindamente a cena através dos representantes, e já já eu falo como é que isso funciona. Através dos representantes, rapidamente aparece a cena, e aí você vai. Uau! Porque você vê, isso dá um insight, né? Uma explosão, assim, você fala, uau, era aí que eu estava. Só isso, então, quando o observador observa onde é que ele está, quando ele toma consciência, quando ele vê, algo já acontece. Porque Só de agora não está mais tudo. perceber essas palavras, eu, meu problema, né? A constelação não é sobre o seu problema, é um sistema, né? Então, eu Isso. só queria colocar aqui, Cris, tem tanta mensagem linda que, ó, a Cris Psicoterapia Sistêmica tá falando, professora maravilhosa, sua didática absolutamente diferenciada. Tem mensagens lindas para você aqui. Ah, obrigada, querida, obrigada. Obrigada pelo reconhecimento. Obrigada. Então, assim, essa questão de primeiro e segundo andar, né? A Ajuda demais. constelação é sobre meu problema, né, Cris? Não é sobre esse eu.
esse ego, né? Sobre o primeiro andar, né? Isso, exatamente. Isso já ajuda bastante. Também quando a gente está, então, lá no segundo andar, a gente vai falar assim, bom, é importante ver. Eu gosto muito dessa outra metáfora. E quando você está com alguma dor no seu corpo e você vai visitar um médico, o médico então vai pedir para você fazer uma tomografia, porque ele não está conseguindo enxergar o que tem ali, que está oculto, né? Não dá para ver. Quando você vai fazer uma constelação, você vai fazer uma tomografia também. A gente vai olhar o que está oculto, o que lá no primeiro andar se já fez muitas vezes várias terapias, né? Várias técnicas dentro da consciência pessoal. Claro, a gente evolui muito, mas algumas questões a gente vai precisar ir para o segundo andar. E aí você faz uma tomografia. Quando você faz a tomografia, que o médico te pede, você não resolveu o seu problema. Ao fazer a tomografia não resolve problemas, ela te mostra, não é? Então, a constelação é como uma tomografia da alma familiar. E então ela te mostra. O ponto é que aquilo que se mostra, diferente da tomografia, aquilo que se mostra pode ter um impacto tão grande na sua alma que já causa transformação. No entanto, terminou a constelação, você vai precisar mudar a sua postura de vida. Por isso, a constelação em si não resolve problemas. Ela vai te mostrar onde é que você está. E muitas vezes, quando a pessoa já é preparada, no sentido de estar bem amaciada, já tem bastante trabalho ali no primeiro andar, na consciência pessoal, então ela já vai molinha para uma constelação, que foi o meu caso, por isso que foi um impacto tão grande, porque eu já sempre me trabalhei, né? Então você chega ali, você mergulha. Se você vai com poucas resistências, uma constelação para você pode trazer muita transformação, porque você entra naquela tomografia e consegue, naquele momento, né, fazer os movimentos sistêmicos, por exemplo, de honra, de gratidão, né? Aonde você vai olhar com muito amor para tudo aquilo que aconteceu, você vai se conectar com a força do destino, né? Você vai para uma postura adulta, vai sair daquele amor fiel e cego e leal àquela família. Então, à medida que a pessoa, né, é trabalhada, mais efeito vai ter essa constelação, porque ela dá conta de não só repetir frases, porque esse é o grande perigo, né? As pessoas falam, tem frases de solução. Vambora, vamos lá decorar essas frases de solução. Faz uma constelação familiar. Ok, mamãe, eu aceito você como que você foi, tomo você no coração, olho lá para a avó e falo, o que aconteceu com você foi com você, e pronto, e acha que resolveu. Mas Toma sua malinha, né? Toma sua malinha, fica com ela, tá tudo fica com certo. ela e Vou só vai seguir o as meu. coisas, né? Então, se fosse assim, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas têm um pouco de resistência com as constelações dentro da área da psicologia mesmo, e eles têm razão, porque muitas vezes é passado essa imagem de que constelação é milagre, de que você vai fazer né, uma constelação, ok, deixa a mala com o povo lá atrás, você quer se livrar desses ancestrais, pelo amor de Deus, porque fica só atrapalhando sua vida, né? Não E vai não é ter. isso. Então, é um trabalho muito mais profundo. Então, no meu perfil, né, e os meus alunos sabem, a gente mergulha profundo nas constelações familiares. E aí a gente vê que é um caminho belíssimo, né, de autodesenvolvimento, onde nós somos convidados o tempo todo a sair desse primeiro andar, desse ego que fica achando que é tudo sobre você, né? E a gente percebe uma coisa incrível que muda um clique, que é o sistema familiar não está ao meu serviço. A vida não está ao meu serviço. Sou eu que estou a serviço do meu sistema, sou eu que estou a serviço da vida. Então, é assim que a gente pensa no segundo andar, né? No primeiro andar é assim, é quando a gente diz essas frases. Não, vai que você consegue.
Se você pensar, você vai, faz aquelas afirmações que você vai dar certo. É muito você, é muito o empenho do eu. Que é também real, mas quando a gente vai para o segundo andar, nada disso funciona, porque agora é assim, o que é que o sistema quer, o que é que o sistema precisa resolver através de mim? E eu passo no segundo andar a ser passagem. Aqui não é sobre mim, aqui é sobre algo muito maior do que eu e eu estou a serviço do sistema. Muda Queria. completamente. E que importante você ser formado em psicologia, né? E ter essa consciência e poder, né, falar claramente para as pessoas, olha, não é só isso, né? Tem outras coisas complementares para que você possa se resolver com você, né? Isso é muito importante. As pessoas acham que vão procurar uma terapia ou outra. Enfim, também sou formada em radiestesia, em reprocessamento de memórias traumáticas. Também tenho esse lado de terapia aí bem forte em mim, né? Sou psicopedagoga, enfim. Uhum. E é tão importante assim a sua fala, né? Olha, você não vai resolver aqui a situação, né? Tem mais coisas aí para estarem sendo olhadas, tem mais ferramentas para serem trabalhadas, né? Uhum. Isso faz toda a diferença, né? Sim. Enfim, Cris, eu vou deixar assim você à vontade, porque você está dando uma aula para gente aqui linda. Muita gente entrando aqui falando eu te amo para você, Cristina. Muita gente falando coisas lindas aqui, que você é maravilhosa, terapeuta maravilhosa, do Uhum. seu preparo, né? Enfim, eu sei que é realmente, né? Não só tive constelações com você, mas com suas alunas. Olha só que maravilha, que são tão bem preparadas também, né? Uhum. Para ser uma consteladora familiar, para trabalhar com patchwork com a Cristina, não é só fazer um curso, né? Você também, Karine, um beijo, Uhum. meu amor. Também fez constelação com a Joseandra. Olha que maravilha. Uhum. Formada Uhum. por você, Que né? delícia, né? Ah, eu amo, gente. Alunas que vão, né, para a vida e fazem tanto sucesso com as constelações. O que Gente, me então traz eu sei que tem gente que entrou aqui por causa do assunto do gênero. Então eu vou entrar nisso, tá, Ana? E aí eu também queria te fazer algumas perguntas, porque você é gêmea. Então eu vou começar a falar da questão do gêmeo, e aí você vai ver o que é que te toca, né? Porque isso muda um pouquinho, né, de pessoa para pessoa. E vamos embora então nesse assunto dos gêmeos. Bom, como é que é a visão sistêmica dos gêmeos? Então, vamos lá. Então, num primeiro momento, existe uma visão que é um pouco diferente da psicologia tradicional, quando a gente também vai lá para o segundo andar, né? Apesar que a gente vai estar falando de uma história de vida a partir de um olhar sistêmico. Então, existe uma pessoa que começou a estudar demais, uma consteladora também formada pelo Bert Hellinger, ela foi tradutora de algum dos livros dele, a doutora Gabriela. Na verdade, ela não é doutora, é a Gabriela, e ela desenvolveu um método que chama método Frene, em que ela descobriu que antes de nós nos desenvolvermos no sistema intrauterino, então logo que a célula começa a se dividir dentro do útero, tem muitas outras células ali se subdividindo conosco. Então, ela diz assim: todos nós somos gêmeos. Essa é a teoria dela. Todos nós somos gêmeos e de muitos gêmeos, até o segundo mês de gestação. Então, todos nós fizemos parte de um sistema gemelar. Isso começou a aparecer nas constelações dela, alguns temas de algumas pessoas que vinham constelar. Ela foi percebendo que existia um sistema dentro de um outro sistema. Então, um sistema de
várias outras células, né, que nós temos uma memória, essa memória celular, né, de vários irmãos. O que acontece é que depois desses 2 meses, ou vai ficar um, ou vão ficar dois, ou vão ficar três, né? Às vezes quatro, enfim, até 5, que vão então seguir. Então já existe uma primeira ruptura, né, a partir dos 2 meses. Então, até antes dos 2 meses, nós chamamos de sistema gemelar, porque é muito mais de um. Parece que o número máximo que ela chegou foi 250. Então, Uau. tenho ali um sistema e todos nós vinculados a muitos outros irmãos. Ok, saímos, né, desse primeiro sistema e agora vamos para o sistema mãe, irmão, bebê. Então você vai ficar sozinho, ok? Não é esse o nosso assunto. Ou você vai começar a se desenvolver com mais um. Vamos pegar o mais um para ficar mais fácil. Lembrando que é igual se for 2, igual se for 3, tá? Então vamos pensar mais um. Esse mais um, que é chamado do gêmeo, que pode ser univitelino ou não, né? Qual é a diferença? Ou estamos dentro de um único saquinho, ou estamos, né, em 2 saquinhos separados. Então, também é a mesma coisa. A dinâmica é a mesma. Então, começa a se desenvolver um irmão, uma irmã ali no útero. Muitas vezes chegam até o final da gestação, são os gêmeos vivos, que é o seu caso, certo? Certo. Você tem uma irmã. Sim. E o Bivitelina ou é importante a gente explicar também que era uma única célula que ela foi dividida exatamente igual em duas. Então a gente tem a mesma carga genética, o mesmo DNA. Isso, Ainda tem isso. isso. Não, que não acontece com gêmeos bivitelinos, né? Eles E, têm a carga genética e fisicamente são bem diferentes muitas vezes, né? exatamente. 2 saquinhos. Então, no seu caso, tá todo mundo. São as gêmeas, os gêmeos idênticos, né? Então, ali, bem juntinho. O que acontece? Existe um vínculo que é formado com esse irmão, com essa irmã, né? Um vínculo profundo. E esse é o primeiro vínculo, diferente de quem fica na barriga sozinho. Quem fica na barriga sozinho, com quem é o primeiro vínculo? Com a mãe, né? Que a gente trabalha sempre isso nas constelações, né? Então é isso, é o primeiro vínculo, a mãe representa a vida e toda aquela teoria que a gente vai decorrer sobre o primeiro vínculo, com os gêmeos não vai funcionar. Porque o primeiro vínculo é com o irmão gêmeo. Então, o primeiro amor, o primeiro par, o primeiro vínculo é com o irmão e depois é que vai para a mãe. Então, a mãe, para os gêmeos, passa a ser o segundo vínculo. E isso muda tudo. Porque se a mãe é o segundo vínculo, a tendência é criar-se, então, uma dinâmica que a gente chama de triangulação, né? Que é quando tem o terceiro vínculo. Triangulação, a gente sempre, é uma dinâmica que a gente chama, tradicionalmente na psicologia, pai, mãe, aí chega a criança. Então você fica dentro de um triângulo, né? E aí fica esse conflito, né? De com quem é que eu vou me vincular ou como eu administro 2 vínculos ao mesmo tempo, né? E dentro de uma triangulação sempre terá, né, um terceiro excluído. Bom, a mãe então é o segundo vínculo do gêmeo. E aí, por conta disso, muitas vezes o vínculo com a mãe não é fácil. Existe então uma tendência de projetar na mãe as questões que aconteceram com esse primeiro vínculo. Agora veja, você tem sua irmã viva, mas muitas vezes acontece da irmãzinha não sobreviver. E então, Que aconteceu, que eu te contei, que aconteceu com a minha avó. com a Ela sua veio avó. gêmea, e o que aconteceu com o irmão gêmeo dela? Faleceu. Isso.
né? Mas ele faleceu dentro da barriga ou logo que nasceu? Logo que nasceu. Logo que nasceu. Você vê, então, é um outro caso. Logo que nasceu. Mas tudo bem. A dinâmica aqui é meu primeiro vínculo. Quando dentro da barriga o irmãozinho morre, quem fica, e eu conto até essa história, eu conto essa história lá no meu perfil, para quem não ouviu ainda, tá lá, Vai na Histórias Sistêmicas, episódio 1, a história, né, de médicos que acompanharam, a médica estava grávida e ela acompanha ali com ultrassom, ela e o marido, e ela vê então esse momento em que o gêmeo tá morrendo, as batidinhas do coração começam a diminuir, 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 e o irmãozinho agarra o outro irmão, né? E fica ali um tempão dentro da barriga no sexto mês, né? E quando solta, ele vai para o canto da barriga e para de se desenvolver. E aí a gente percebe essa conexão, né, dos gêmeos, como e essa lealdade, né? Ele morreu e agora eu também, né? Eu morro como você. E só no final da gravidez é que ele começa a engordar de novo. Demora, inclusive, mais tempo para nascer. Mas a relação dos gêmeos ela é muito forte. E quando então morre na barriga, tem esse sentimento de abandono. Tem essa Cris, como fidelidade. eu chorei nessa sua live. Assim, de soluçar. Que história incrível, né? Que história linda. Então, pessoal, quem não assistiu, vá lá no perfil da Cristina, dessa mulher maravilhosa que está aqui, e assista essa primeira live, né? Sobre essa questão dos gêmeos, né? Era uma médica, salvo engano, né? Uhum. A mãe. Não é uma live, é um áudio que eu faço de 2 minutos e meio contando essa história, 3 minutinhos. Que inclusive depois eu vou continuar essa história, porque vai ser o primeiro episódio do podcast, que eu vou lançar em breve um podcast, vai ser o primeiro episódio. E aí, então, tem essa questão que muitas vezes a gente não para pensar, né? Que é uma novidade, que é assim, por isso que então, para o gêmeo, que gêmeo é aquele que perdeu o irmão durante a gestação, e muitas vezes a gente não fica sabendo que tem um irmão gêmeo, porque a mãe não viu no ultrassom, porque perdeu, o organismo absorve quando é muito no começo, lá no terceiro mês. Meu caso, Cris, na minha época, né? Eu nasci em 70 e talos. Na minha época não tinha ultrassom, só tinha raio-x. Eu estava embaixo da minha irmã certinho. Então eu seria terceiro filho da mamãe e do papai, né? Seríamos, quer dizer, seríamos o terceiro, mas eles achavam que era só o terceiro. E aí, Cris, o que que aconteceu? Minha mãe, todos os filhos da minha mãe foram de parto normal. De mamãe falou até que o médico ficou azul na hora, que era um inglês famosíssimo no Rio de Janeiro e tudo, né? E aí convenceram ela de ter o terceiro filho, que ela ainda estava meio em dúvida. E o que que aconteceu? Teve o terceiro de parto normal, que a minha irmã veio primeiro, e na hora que o médico tirou minha irmã, ela falou: tem mais. Diz que o médico ficou azul na hora, né? E que ela falou, já ali na sala de parto, ela já falou: olha, eu vou ficar internada aqui no hospital, queria eu comunicar a vocês, ao meu marido, né? E só saio daqui com uma babá e com uma enfermeira, Uhum, né? E uhum, tudo bem, assim, né? Porque uhum. ela tinha uma filha de 4 anos, minha irmã mais velha, e um filho de 3 anos. E Hum, mais dois bebezinhos, né? não. Não esperar. Então foi assim, foi uma confusão assim familiar, mas super Aham. legal. Ela fala que foi uma felicidade depois da vida dela e tudo, mas que na hora você leva um susto e tudo bem, Nossa, né? tudo bem, né? Imagina, Aí gente. não Quatro. tinha, não tinha ultrassom, né, gente? Não tinha ultrassom. Então, muitas vezes, né? Então, agora mesmo a gente fez a fase 2 da formação e que é vivencial. Então, a gente faz muitas vivências e uma das vivências é a constelação do parto. E na constelação do parto, faz todo mundo ao mesmo tempo, em grupos de 5, 6 pessoas, né? E a gente viu
que acho que foram o quê? Uns 10 partos, 10 a 12 partos que a gente fez, e 3 desses partos eram gemelares, no sentido de que tinha alguém ali, mas as constelandas não sabiam que tinham um gemelar. E para elas, isso trouxe uma transformação profunda, porque elas começaram a perceber a dificuldade, de onde vinha a dificuldade de se vincular com a mãe, de onde vinha a dificuldade de se vincular com um parceiro, né? Porque E é isso que quando eu acontece. escutei, quando eu escutei o seu áudio, eu até imaginei assim que tem mães que às vezes têm algum sangramento durante no começo da Isso, gravidez e tudo. Aí eu falei, gente, será que não acontece de que a gravidez dos gêmeos, né, às vezes bivitelinos, está muito no início e aí um deles isso. vai, nesse sangramento, Exatamente nessas isso. situações, é um aborto, né, sem saber, né, e aí se segura o que ficou Uhum, ali, né? isso. Então, assim, eu falei, gente, será que isso não acontece? Eu acho que seria possível, né? Super, acontece muito. Então tem pesquisas hoje, tem até um livro um livro que se chama do Simone, Gêmeo, A Síndrome do Gêmeo, é, a Síndrome do Gêmeo Sobrevivente, né? Quem quiser procura na internet. Então ele vai falar que 30 e poucos por cento de nós tivemos um gêmeo. Não é esse sistema que eu estou falando antes dos 2 meses, mas depois dos dois meses, 30% de nós começa a se desenvolver com um irmãozinho. E aí, quais são os sintomas para que você possa olhar aí, né? Porque o que acontece? Como é algo, como está na memória celular, não faz parte, né, dos seus processos mentais e não dá para você ficar tentando lembrar. É algo que quando você escuta, por exemplo, quando escuta aquele áudio, né, que eu coloquei lá no meu perfil, é impressionante. Quem viveu essa experiência intracelular, intrauterina, é, vai se emocionar, vai tem tocar. muita gente escrevendo. Eu chorei muito quando escutei esse áudio, me tocou profundamente. Aqui é Simone, né? Enfim, várias pessoas falando exatamente isso, que realmente, ao escutar esse áudio, se emocionaram profundamente. Quem sabe não viver essa situação inconscientemente, né, Cris? Exatamente, exatamente. Então vamos lá, gente. Quais são os sintomas, né? Eu anotei aqui para não esquecer nenhum. Sentimento de abandono precoce. Então você se perdeu um irmãozinho, veja, é um pouco diferente o caso da Ana, que a irmã dela tá viva. Então aqui a gente está falando se você perdeu um irmão e você nem sabe, se você sabe também, né? Então esses dois casos, quem sabe, quem não sabe, perdeu um irmãozinho gêmeo. Então, sentimento de abandono precoce. Uma desconfiança em relação aos seus vínculos. Lembra, o meu primeiro vínculo é com o irmão ou com a irmã, e só depois eu vou fazer o vínculo com a mãe. Portanto, quando eu vou me vincular com as pessoas, né, da mesma forma que eu projeto esse abandono que eu vivi aqui na barriga, eu projeto lá na relação com a minha mãe. Então, muitas vezes me sinto abandonada por essa mãe, não confio completamente nesse vínculo. Quando eu vou para os meus relacionamentos, né? Sociais, afetivos principalmente, eu também vou ter essa desconfiança e uma dificuldade de me entregar completamente nas relações. Eu também vou sentir uma insatisfação com a vida, um sentimento de culpa que eu não sei explicar. Muitas vezes também um sentimento de inferioridade, uma sensação de falta de pertencimento. Porque o gêmeo sobrevivente, o primeiro sistema ao qual ele se sente pertencendo é ao sistema do irmão ou da irmã. E então, depois, fica difícil também eu me sentir pertencente àquela família, parece que está sempre faltando alguma coisa, e portanto, quando eu vou para a vida, eu vou carregar um pouco essa sensação de não pertencimento. Então, veja aí se você sente isso, né?
muitas vezes também não me sinto merecedor, porque como a vida ela é constituída no 2, quando então eu fico no 1, eu sinto que não mereço porque tá faltando alguém aqui comigo, né? É uma saudade que é incompreendida. Eu sinto uma saudade, uma melancolia, né? E eu não sei de onde vem. Então, muitas vezes vem daí, né? Essa nostalgia. Medo de escuro, crianças que têm desde pequenininho muito medo de escuro, pesadelos, acorda chorando, porque o útero, né? Tudo isso aconteceu naquele ambiente escuro. Agora, gente, presta atenção, não é toda criança que tem medo de escuro tem essa vivência, mas quem tem essa vivência vai ter provavelmente medo de escuro. Você vai ter também insegurança, portanto, na hora de fazer as suas amizades, relacionamentos afetivos e criação de vínculos. E uma coisa bem legal é a intolerância à lactose, rejeição à comida, porque você, lembra, está vinculado ao seu irmão. O segundo vínculo com a mãe já vai ficar comprometido. Então, muitas vezes eu rejeito E a o leite comida da mãe. totalmente ligada à mãe, né, Cristina? Para quem não fez psicologia, não estudou, né, a respeito, muitas vezes as pessoas, as crianças, né, principalmente, têm dificuldade com a alimentação devido ao Uhum, vínculo com a mãe, né? exatamente. Às vezes, É, não apenas nesse caso, né, em outros também. isso, porque aqui a gente está falando do gêmeo. Mas se você não foi gêmeo, né? A hora que você foi lá se vincular com a sua mãe, teve alguma questão, e se foi na fase oral, né? Que é a primeira fase, então, né? Onde a gente vai experimentar o mundo através da boca, né? Então, se houve alguma questão aí, você vai depois, enfim, vai precisar voltar aí nessa fase para olhar as suas questões conectadas a essa nutrição, que ela é uma nutrição física, mas também é uma nutrição emocional, e para o bebê fica colado as duas coisas, não dá para separar. Enfim, então o gêmeo, quando vai lá, né, se alimentar, muitas vezes ele vai negar o leite materno e depois vai ter as questões com a alimentação, por exemplo, a intolerância à lactose, e vai ter também, muitas vezes, dificuldade de assimilar nutrientes. Então, às vezes, uma criança que desenvolve anemia ou tem dificuldade de assimilação de nutrientes, né? Por quê? Tá lá inconscientemente olhando para esse irmão. Então, existe um olhar para a morte, existe uma fala inconsciente de, né, eu sigo você na morte, porque se o irmão morreu, como é que eu faço para estar com ele? É Eu um estaria luto com não ele. resolvido, Cris, é um luto não vivido e de A um gente poderia bebê, dizer né? que sim, né? Nas constelações a gente chama de um amor interrompido e de uma lealdade sistêmica. Então, eu vou com você porque a conexão ela é muito forte, né? É uma conexão que ainda é muito arcaica, é muito intracelular. Então, assim, a gente também chama de síndrome do sobrevivente, não só do gêmeo sobrevivente. Por quê? Porque quem vive, e isso acontece muito com quem volta da guerra, com os sobreviventes do Holocausto, com quando você está num acidente com um monte de parentes e amigos, todo mundo morre e você fica. A gente chama de Uau. síndrome do sobrevivente, que é assim, por que eu vivi e todo mundo morreu? Né? Então, é como se eu não tivesse mais direito de viver a vida completamente, porque todo mundo morreu e eu fiquei. Então eu me sinto culpado de ter ficado. É a mesma coisa que acontece com o gêmeo. Ele se sente culpado porque ele ficou e o outro foi. Então existe lá no fundo essa sensação de que, gente, eu não posso ser feliz completamente, né? E tem essa culpa inconsciente. Então, através de uma constelação, né, a gente consegue
resolver essas questões. Às vezes ouvindo lá o áudio que eu coloquei, às vezes só essa tomada de consciência já vai te ajudar demais, né? A perceber de onde é que vem todas essas dificuldades, né? Então, esses são os sintomas, né? Então, muitas vezes a criança vai rejeitar o crescimento, vai se manter infantilizada. Depois, um adulto que parece que não. Você fala, gente, uma pessoa não vai crescer, né? Permanece ali naquela consciência infantil. E algumas frases, então, que podem nos ajudar com esses sintomas, né? E para quem está sentindo aí que está Eu muito escutei muita gente identificado. falando tipo, se identificando realmente com a sua fala. Então, Pronto. agora é hora de prestar atenção nas falas. Isso, que são falas que você pode internalizar, né? Isso mesmo, né? Se foi um, aí eu sinto essa culpa por sobreviver. A constelação ajuda muito, isso mesmo. Então, uma possível fala, né, para esse irmãozinho. Você foi, eu agradeço o tempo em que ficamos juntos, mas agora eu fico mais um pouco. Se você tiver vontade, você pode incluir. Sinto muito a sua falta. Cris, eu posso fazer isso para minha avó que já faleceu e para o irmão dela? Essa constelação, para entes que não mais estão aqui? Não. Não, porque Não. aí você vai infringir uma ordem sistêmica. Porque você é pequena. Então, a sua avó é grande. Então, você vai fazer uma constelação para alguém que é maior que você. A gente faz constelação para quem é menor que nós. Para os filhos, né? Filhos pequenos, porque se eles já são adultos, ganham o dinheiro deles, também não podemos mais. Mas a gente nunca pode fazer constelação para mãe, para avó, para bisavó, para ninguém que está acima de nós, tá? Outra Você fala, fala. meu coração tá apertado, assim, né? Porque a vovó não teve, enfim, como fazer isso para ela, né? Mas tá tudo certo. Sim, mas sabe como que você pode ajudar? E só fará sentido se for assim, porque senão, né, também nem faz sentido fazer um trabalho desse. É assim, a avó, na verdade, está dentro de você. Você carrega a sua avó no seu DNA, Com né? certeza, maravilhosa, por sinal. Então as vivências dos nossos ancestrais, né, a nossa mãe, a avó, a bisavó, ela não está fora. Por isso que o pessoal confunde com o espiritismo, fica achando que a gente está lá, né? Vó, espírito da avó aqui fora. Não, a avó, biologicamente, ela tá em você. Isso é biológico, tá lá no seu DNA. As memórias do que essa avó viveu, você está conectada por conta da memória inconsciente familiar. Então, hoje nós sabemos que o inconsciente não é individual. Então, no primeiro andar, só tinha inconsciente individual. Agora, no segundo andar, o inconsciente não é individual. Você está dentro de uma sopa de um inconsciente que é coletivo. Então, você está em conexão com essas memórias. Como? Através do seu corpo. Então, o que é que você pode fazer? Se eu tenho algum desses sintomas, esses sintomas não são meus. Eles são sintomas da minha avó. E é bem natural que eu possa sim ter alguns desses sintomas. É natural. Aí eu posso pegar um desses sintomas e fazer uma constelação para esses sintomas que eu sinto. Aí, provavelmente, a gente vai parar lá. Mas pode até ser que a gente vá parar num outro lugar que começou antes da sua avó. Talvez a bisa, a trisa, percebe? Então, a Na minha gente... família sempre teve gêmeos e sempre por uma geração. Uma vem com gêmeos, a outra não. Uma vem com gêmeos, uma outra não. Olha que interessante, né? Cris, deu 1 hora. Eu posso salvar essa live? A gente entra rapidinho de novo para você terminar esse assunto? Tá, porque você acha que vai cair? Porque as minhas não caem, viu? Não, quando tem live de mais de 1 hora, dá para salvar depois no Instagram? Ah, fica tranquila. Pronto. Então, pronto. Não cai, Segue o não. baile.
Mas a gente está terminando, né? Eu quero só trazer mais algumas falas e falar dos gêmeos vivos. Vamos ver se dá. Então, você vive em mim. Então, é muito importante essa sua pergunta, tá, Ana? A gente constela sempre daqui do presente para o passado e nunca do passado para o presente. Do passado para o presente, constelação não tem força e estamos infringindo as ordens sistêmicas, tá? Então, é sempre daqui para trás, para qualquer tema. Depois, outra fala, pessoal, anota aí. Você, irmão gêmeo, né? Vive em mim. Você vive no meu coração. E nós sempre estaremos juntos. Tá? Lembrando que a tua força tá nesse primeiro vínculo, nessa primeira conexão. De se vincular com um parceiro ou uma parceira, né? Então a sua fala pode ser com muito cuidado, nesse caso, né? O nosso vínculo foi o primeiro e ele sempre estará no meu coração. Eu guardo ele no meu coração. Mas a partir de agora, né, eu me abro para me vincular com esse parceiro aqui, né? E claro, todo mundo que viveu essa situação também vai precisar trabalhar o seu vínculo com a mãe. E aí compreender agora por que é que você projetou tantas questões ali na sua mãe, né? Que na verdade diziam respeito a essa primeira relação. Então, à medida que você vai trabalhando essa primeira relação gemelar, você também vai se liberando para poder se vincular com sua mãe e, claro, todos os outros vínculos, né, ficarão mais liberados também. Ok? Então vamos agora para a relação dos gêmeos vivos. Você Vivos. falou que queria fazer algumas perguntas para mim. Fica à vontade, tá, Cris? Isso, então vamos para os gêmeos vivos. Gêmeos vivos. Há um tempo atrás a gente acreditava que os gêmeos precisavam se individualizar. Então, não, esse negócio de roupa igual é melhor não, é melhor cada um numa sala, na escola, é melhor cada um. Aconteceu isso comigo, tá, gente? Separaram a gente de sala de aula. Foi horrível. Horrível. Isso que eu ia te perguntar, porque o que a gente vê hoje é que os gêmeos, eles têm muito mais força juntos. Tudo. Minha Você mãe fala concorda? assim, minha mãe, olha só a fala da mamãe, ela fala assim, irmão briga, né, gente? Todo irmão briga. Eu e minha irmã, gêmeas, obviamente, brigamos também. Brigas de Claro. irmão, em casa, de Sim. situações bobas. Mamãe fala assim, eu não me meto. E eu aconselho que vocês não se metam. Porque Uhum. elas vão ficar bem daqui a pouquinho. É daqui a pouquinho mesmo, daqui a 3 minutos, daqui a Uhum. 5 minutos. E vão se unir e vão ficar contra você. E É, sempre aconteceu isso, Cris. Impressionante. Mamãe isso. tinha, ela tem essa percepção, né? Tinha e tem. E isso acontece não só com os gêmeos, é assim, né? As crianças é natural, porque faz parte da fase do crescimento, que nem quando você vê filhotinho de gatinho, filhotinho de cachorro, um fica mordendo o outro, e às vezes tem um que faz que dói, que morre, e assim, e você vê que a mãe ali dos cachorrinhos ou dos gatinhos, ela não se mete na briga dos gatinhos, Né? Se resolvam, tá tudo eles bem. não vê, porque estão ali no mesmo nível, tá tudo no mesmo nível, né? E a gente não, eu não conheço nenhum caso de irmão brigando que se matou quando eu tinha 3, 4, 5, 6, 7 anos, né? É natural, isso é natural dos irmãos. Agora, o que que é essa novidade de que os irmãos gêmeos vivos, eles têm muito mais força quando estão juntos. Então, se abrem uma sociedade de um negócio. É tão interessante que assim, também se eles essa relação é tão forte que se um tá muito bem, se um se casa e o outro não, se um se desenvolve profissionalmente e o outro não, essa relação ela é tão forte que também aquele que está se desenvolvendo muito parece que ele murcha em fidelidade àquele que não está.
né? Que Então, é é isso com você. impressionante, assim, até a gente morando em países diferentes, né, estudando fora, situações, às vezes até emocionais, não só profissionais, né, de estudos e tudo. Quando acontece alguma coisa com a gente, mesmo sem a gente saber mesmo conversar, porque a gente se fala todos os dias e várias vezes por dia, né? Gente, olha isso, incrível. Gente, Cris, assim, tem alguma coisa errada. A gente acha que é com a gente. Fala assim, olha, Uhum. não tô me sentindo bem, não tá legal. E a gente vai conversar, fala, olha, aconteceu isso assim, assim comigo e tal, 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 tal. E assim, parece que é com a gente, mesmo a gente sabendo a situação, assim, a gente fica assim, doida uma com a outra, com a situação que a outra tá passando. Em desespero. Uhum. Desse jeito. Incrível. Então você sente essa É, conexão com ela. muito forte, muito forte. E Tá. as brigas continuam também. Não ter medo. Então, gente, é isso que ela está trazendo para gente, né? Os gêmeos vivos têm mais força juntos, tanto para o trabalho quanto para o relacionamento afetivo. Em que sentido, né? É, parece que um precisa estar bem para o outro ficar bem também. Se um está muito mal, o outro se sente muito culpado de estar bem. Né? Então, é essa relação. E muitas vezes, o que acontece com isso? A gente pode se boicotar caso não acompanhe o sucesso do outro irmão gêmeo. E aí, quando a gente sabe que é por isso, a gente então pode, né, resolver essa situação. Importante é que se você tem filhos pequenos, adolescentes, e gêmeos, que você possa lembrar de que é bom incentivar, né, que eles façam coisas juntas, né, juntos ou Eu juntos. ia falar para você, Cris, fala para o pessoal não separar os meninos de sala, não. Fala para o pessoal não querer que eles não mudar eles de quarto, principalmente se for do Uhum, mesmo sexo, né? Eu, uhum. graças a Deus, sempre dormi no mesmo quarto que a minha irmã, né? Ótimo. Minha irmã gêmea. E, ó, vou contar uma coisa assim, meio muito pessoal. A gente dormia em camas separadas, um quarto enorme, tudo bem estruturado, mas a gente todos os dias à noite, até assim, a fase adulta, até, né, casar ou estudar fora, enfim, a gente pulava em algum determinado momento uma para a cama da outra e Olha, dormia agarrada, assim, de coxinha. olha, gente, que E incrível. é assim, o melhor sono do mundo, para mim e para ela. Aí quando a gente cansava de dormir de um lado, a gente falava, vamos virar para outro lado, porque a cama era de solteiro, né? Aí a Gente. gente virava para o outro lado, e aí agarrava uma, agarrava a outra. A vida inteira foi assim. E como que é? Porque muitas vezes quando vai para a relação afetiva, né, Ana, Aham. esse parceiro ou essa parceira às vezes não compreende essa ligação, porque o gêmeo veio antes, né? Veio Sim. antes desse parceiro que está aqui. E você já enfrentou alguma dificuldade nesse sentido? Que às vezes acontece. Não. Já Uhum, aconteceu coisas assim, engraçadas. Assim, uhum, por exemplo, da minha irmã, a gente tem a voz igualzinha. Assim, hum. fina, né? Mas eu sou um pouco mais doce, a Cata é um pouco mais brava, mas assim, tem a voz igual. Dela já me pedir para conversar com um menino, não vou falar o nome dele aqui, que ele tá aqui, né? Tipo assim, Carol, ela me chama de Carol, Carol, eu não tô com nenhuma paciência de conversar com ele, mas eu quero, não quero também dar, né, um H no menino, porque eu tô interessada. Conversa com ele no telefone para mim, deu ficar, tipo assim, 1h30 conversando com o menino no telefone, assim, como amiga, contando histórias, e o menino ficar completamente apaixonado pela minha irmã. Nossa, gente, confusão. Já aconteceu isso. Assim, esse negócio Uhum. já me perguntaram assim: você já fez prova para sua irmã ou fingiu, né? Ela fez para você? Não, a gente não fez isso. Tá. Mas já isso a gente nunca fez. Já, enfim, já aconteceu. Meu professor de Vedanta, o professor Hum. de Vedanta, ele falou assim: eu queria muito saber como é que é a situação kármica de irmãos gêmeos. Eu sempre tive muita curiosidade de saber.
eu falei com ele, né, professor, olha, são pessoas diferentes que passam por situações de vidas diferentes, mas que a gente, como eu, né, falei com você, a gente sente quando estão passando por situações mais complicadinhas. A gente sente muito, Hum, muito forte, eu né? vi. E aí hoje a gente já adulta, né? A gente já dá um clique e fala, "Ah, deixa eu dar uma ligadinha ali para ver se está tudo bem, o que está Uhum, acontecendo, né? uhum, Enfim, é uma ligação realmente, como você coloca muito bem, é muito forte, né? uhum, E assim, às vezes permanece a vida inteira, não sei se em outros casos não, uhum. mas Mas é sim, algo assim. então pais, eu tô vendo que tem vários pais aqui com gêmeos, né, gente? É isso aí. Então, muitos pais acabam errando, incentivando uma noção de individualidade, né? Que para os gêmeos, como a Ana tá trazendo aqui tão lindamente, para eles não faz sentido. Estamos falando agora dos gêmeos vivos, né? Eles têm esse vínculo que acontece primeiro, antes do vínculo com a mãe, antes do vínculo, portanto, com qualquer outro parceiro. A Ana disse que não tem esse problema, mas eu já vi aqui no consultório, né? Por exemplo, ciúmes do parceiro, é que assim, pelo amor de Deus, você não fala comigo todo dia, mas com sua irmã você fala todo dia, né? Então, nesse sentido, né, de que parece que tem fica uma concorrência desleal aí, né? Mas eu imaginei, eu entendi errado sua pergunta. Tá, eu Eu achei. Eu repeti agora. pergunto, meu ex-marido, ele achava assim um absurdo, porque eu Ah lá. falava o dia inteiro com a minha irmã. Então, assim, ele tinha um problema com a minha irmã, realmente. Tem isso, sim. Tem isso e tem muito forte, assim. Eles não entendem. Eles não Isso, entendem. isso, E, então. eles não entendem. E tudo bem, né? A gente sabe que não entende, e para falar a verdade, o nosso vínculo é tão forte, que entra por um ouvido e sai pelo outro, assim, no nosso caso, tá? Não, mas é assim, às vezes só não tem essa consciência, porque quando a gente tem essa consciência, a gente vai saber que o outro sempre será o segundo. E se o outro tem essa consciência, ele já entra num lugar de segundo, porque não adianta querer concorrer, Aceita que dói menos. né? É isso aí, né? É, em alguns casos, né? Enfim, dependendo do contexto, a gente vai ter que trabalhar mais de um jeito, né? Num lugar assim de eu vou incluir esse vínculo no meu coração e vou agora para esse segundo vínculo, né? Ou eu vou precisar, né, lembrar o outro de que calma, esse vínculo aqui ele veio primeiro e eu não posso abrir mão dele. Por isso que a gente tem que olhar o contexto, ver se o gêmeo está vivo, se você é um gêmeo sobrevivente, se as suas questões são lá do sistema gemelar antes dos 2 meses, né? Então, é isso, gente. São essas variações que a gente tem dos gêmeos, tá? Primeiro, o nosso vínculo com o sistema gemelar. Antes dos 2 meses, todos nós vivemos isso, não é um ou outro. Todos nós vivemos isso e às vezes, né, tem uma questãozinha aí para olhar. Você pode ter vivido uma gestação gemelar e nem ficou sabendo, porque não tinha como se saber no passado, e mesmo hoje, às vezes, não tem como saber. Porque escorre, né, o organismo absorve, se transforma num mioma, alguma coisa. Ou você viveu uma situação que, de fato, você sabe que tinha um gêmeo ali e ele não sobreviveu. Ou ainda você é um gêmeo que os dois estão vivos, né? E se for trigêmeos, é a mesma coisa. Tem esse vínculo primeiro com os irmãos. E o que fortalece os gêmeos é estarem juntos. Ok? Nossa, Cris, que importante essa sua fala para os pais que aqui estão, né? E tem bastante. Deixem eles juntinhos, não separem, né? Assim, eu lembro quando a primeira escola, quando a gente mudou de cidade, porque pelo trabalho dos meus pais e por situações de vida, a gente viveu em muitos lugares do mundo, né? E assim, sempre tinha mudanças de escola. Eu lembro, no Colégio Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, que foi minha primeira escola, eu acho que a gente era da mesma sala. Mas depois, ainda na primeira infância,
A gente chegou numa segunda escola e aí veio aquela história, ah, eu quero, porque a gente era muito bonita quando a gente era pequena. Só ficou feio depois que cresceu o brinco. Assim, duas loirinhas, imagina, iguaizinhas, fofinhas, lindas. Então, aí veio uma professora, eu quero essa aqui. Ah, não, essa aqui vai ser minha, essa aqui vai ser minha. Tipo, escola que tem mais de 3, 4 jardins de infância, pré-escolas, enfim. Hum, E eu lembro dessa situação exatamente. Eu falava assim, gente, tipo assim, estão me arrancando, parecia que estavam me arrancando. Agora que você falou, olha só, me veio essa sensação agora. Eu lembrei dessa uhum, situação da escola, no pátio da escola, se formando uhum, aquelas turminhas que se formavam, minha irmã em uma outra fila, eu em outra fila e professoras diferentes. uhum, Como me doeu naquele momento. Então, uhum, deixem os irmãozinhos juntos, gente. Qual o uhum. problema, né? Mais E tarde, Ana, para a gente fechar, é muito interessante você estar trazendo isso, porque você disse que na sua família, né, geração após geração vai tendo essa questão dos gêmeos e que com sua avó, no caso dela, a gêmea dela morreu o gênio era um o homem. gêmeo morreu É, logo que teve o parto. Então é muito interessante a gente ver essas compensações sistêmicas, né? Então, em uma geração um gêmeo foi embora, provavelmente ficaram questões aí a serem resolvidas. Na outra geração, agora eles ficam juntos e muitas vezes, né, isso pode ser uma compensação sistêmica. Daquilo que não deu, agora vamos colocar junto para que elas possam sentir aquilo que a avó não pôde sentir. Você só precisa ficar antenada se muitas vezes isso não vai para um excesso para tentar compensar a falta do passado, né? E é só você que vai saber isso, porque é assim que acontece, né? É uma autorregulação sistêmica, geração após geração. Então, ela fica que nem numa gangorra, né? Então, se uma viveu essa situação da falta muito grande, o caso da avó, aqui agora a gente gruda demais, sabe? Então, a gente grudou demais. é, não, e Isso, tudo bem se isso fez bem e se a isso gente traz é demais. vida. Até a nossa fala, desde pequena, uma fala para outra. Não sei nem se alguém da família já escutou isso, né? Tô abrindo aqui para você agora. A gente sempre falou assim, ó. Nossa, como Deus é, porque a nossa família sempre foi muito religiosa, tanto por parte de pai como por parte de mãe, católicos fervorosos, assim. E a gente sempre falou, graças a Deus a gente veio gêmea, olha que gostoso que a gente é juntinho, que a gente está aqui, até agora. Que Uhum. bom que eu tenho você, que bom que você está aqui do meu lado, que bom que, assim, é uma ligação realmente Uhum. que talvez seja demais, Uhum. né? Ou não, você é que vai precisar ver, né? É, Mas é isso, querida. Vamos embora, né? Já passamos aqui 20 minutos, conseguimos encerrar. Vai ficar gravada. A Ana vai deixar gravada aí, gente. Gratidão pela presença. Sexta-feira tem aula ao vivo, a gente se fala de novo aqui, os meus alunos. 11, 11. 11h11, né, Ana? 11, 11. Cris, muito obrigada. Assim, eu tenho uma admiração imensa pela sua história de vida, de superação e da ajuda que você traz para esse planeta, né? Porque a gente não ajuda uma pessoa quando a gente faz uma constelação familiar. A gente ajuda uma família e cada pessoa daquela família está envolvida com outras famílias, então é uma questão, são terapias assim imensas de Uhum. benefício planetário, a nível planetário, né? Uhum. E é muito lindo. Então, muito obrigada. Gratidão. Um Um beijo prazer no enorme. coração, um beijo de todo, um beijo em todos. Vai ficar gravado sim, no Instagram é aberto, então quem quiser ver, no horário que quiser ver, fique à vontade. Também no YouTube eu vou passar para a Cris, tá bom? Tá bom, Beijo para querida. todos. Beijo no Obrigada. coração. Ótimo dia. Beijo, 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 Cris Pisco. Muita gente aqui. Ai, que delícia, gente. Meus amigos de escola devem estar morrendo de rir aqui agora também, que estão aqui. Um beijo para todos. Vai ficar gravado, gente.